Esta noite, Portugal está a receber uma série de visitantes ilustres. E estivemos com eles para este 24 horas. Boa noite. Banquete de gala esta noite na Ajuda, em honra do rei Hassan II de Marrocos. O chefe de Estado português falou sobre Angola. O rei, esse, preferiu ficar-se pelas relações luso-marroquinas. Pompa e circunstância esta noite na Ajuda, um banquete oferecido por Mário Soares em honra de Hassan II e de sua filha. Os soberanos de Marrocos, atrás de si, uma longa comitiva, alguns passos em falso, rapidamente recompostos. Com vestimentas a rigor, tanto quanto do protocolo, seguiram-se as formalidades. Meia hora foi quanto durou a sessão de cumprimentos. Convidados, mais de 400. O corpo diplomático esteve em peso, mas também não faltaram algumas figuras de São Bento. Fotos de família para um batalhão de jornalistas mais marroquinos que portugueses. E porque já ia longa a cerimónia, apressaram-se os discursos. Mário Soares a não poupar elogios ao monarca Maghreb e também a não deixar passar em claro Timor-Leste. Mas Angola era mesmo o tema central do discurso do presidente. Conheço o papel que Vossa Majestade tem desempenhado no sentido de tentar conciliar as partes desavindas em diferentes países africanos e mediar conflitos diversos, nomeadamente o mais doloroso de todos eles para nós portugueses, que é o de Angola. Não nos temos cansado de apelar à paz e à reconciliação nacional em Angola. Nem sempre, porém, os nossos apelos têm merecido, pelo menos em público, a necessária atenção. E sobre Angola, nem uma palavra de Hassan II. O rei preferiu falar das relações bilaterais entre Portugal e o seu país, que são modestas, que a crise é mundial, mas que a vontade de mudar as coisas é muita. Palavras em árabe, uma opção a baralhar os ouvidos mais distraídos. O jantar veio só no fim, já em tom de ceia, a emenda prometia robalo e perdiz, regados com vinhos selecionados. Um vinho que faltou para o brinde presidencial. Peço a todos que me acompanhem num brinde, acho que ainda não está distribuído o vinho, mas enfim, num brinde pelas felicidades pessoais de Vossa Majestade, pela prosperidade do povo marroquino e pela amizade que queremos estreitar cada vez mais entre Portugal e Marrocos. Esta noite, no Palácio da Ajuda, muitíssimo mais discretos, mas também em Portugal, esta noite, estão os antigos ministros Lord Carrington, da Grã-Bretanha, e Otto Lambsdorff, da Alemanha, e o norte-americano Benton Scowcroft. Vieram preparar os Encontros da Arrábida, uma ideia da Fundação do Oriente que vai reunir uma vez por ano, em Portugal, algumas estrelas do pensamento político e económico vindas de todo o mundo. A reportagem de 24 horas. Carlos Monjardino foi o cicerone do convento. Lord Carrington seguiu explicações atento. As bases do Arrábida Meeting foram hoje lançadas em plena serra. Um fórum internacional para juntar cérebros de todo o mundo numa discussão à volta da nova ordem internacional, ou mais corretamente, as desordens desde o fim do Bloco de Leste, com avalanche de refugiados e crise geral. O comitê organizador nem precisa de apresentação. Lord Carrington da Grã-Bretanha, Otto Lambsdorff da Alemanha e Benton Scowcroft dos Estados Unidos. Igor Gaidar, o ministro da Economia da Rússia, brilhou pela ausência. Motivos óbvios, os colegas compreenderam, os dias em Moscovo não são os melhores. We have to wait what will come out of this power struggle, but on the other side, the power question has to be clarified in Russia. Before it isn't clarified, there will be no economic rebuilding of the country. What America is trying to do is support the forces of progress and reform, economic and political, in Russia. And right now that seems to rest on the shoulders of President Yeltsin, but it is the principles, I think, that the West supports rather than an individual. O apoio dos amigos ocidentais. Gaidar agradece, de certo. A primeira reunião do Arrábida Meeting em maio próximo, com cenários inspiradores.
O dia foi calmo nas ruas da Rússia, depois da tempestade política de há 24 horas. Nos gabinetes, aí, a batalha continua. Yeltsin ganhou a primeira volta e tem o apoio absoluto das nações do Ocidente. Há poucas horas, quando entrava para o banquete oferecido ao rei Hassan de Marrocos, o primeiro-ministro de Portugal fez a sua primeira declaração pública sobre o assunto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já produziu um comunicado que declara o apoio ao presidente Yeltsin e nós esperamos que ele ultrapasse as dificuldades. Eu acho que é bom para a democracia, para os direitos humanos, para a economia de mercado na União Soviética, mas devemos esperar o desenvolvimento dos acontecimentos. Foi o apoio como este que Yeltsin procurou encontrar nas ruas de Moscovo esta manhã. Boris Yeltsin caminhou no meio do povo enquanto a oposição estava na Casa Branca e assim o líder do Kremlin quis mostrar que é ele quem manda, que tem a situação controlada. Em conversa com todos aqueles que o abordavam, garantiu que nem uma gota de sangue vai ser derramada. A mostrar que sempre apoiaram Yeltsin, lá estavam os ministros do Interior e da Defesa. De resto, só o ministro das Relações Económicas se demitiu hoje por não concordar com as medidas de Boris Yeltsin. Todos os outros assinaram por baixo a atitude do presidente russo. Depois desta passeata, Yeltsin dirigiu-se para o Kremlin. O seu dia de trabalho começou com uma reunião com os seus ministros de força, precisamente os do Interior, da Segurança e da Defesa. O presidente russo aproveitou e anulou todos os decretos de Rudskoy, que se apressou a fazer uma campanha de autopromoção. Seja como for, nas ruas continuava a falar-se de Yeltsin e desta luta pelo poder. A população, apesar de toda a agitação de ontem, saiu para a rua como no dia anterior. Mantém-se a calma, não houve qualquer movimentação fora do normal das unidades militares, nem de material bélico. Tudo corre de uma forma rotineira. A maioria das pessoas diz que é uma luta entre eles, que estão no poder e que seja quem for que ocupe o comando do país, não vai fazer nada pelo povo, que é a população que tem que tocar para a frente a sua vida. Moscovo, que acaba por ser o retrato de outras cidades, parece mostrar um certo distanciamento e alheamento. Os apoiantes do presidente do Parlamento e de Rudskoy, esses são poucos, mas não arredam pé da praça em frente à Casa Branca russa. Mas poucos parecem ouvi-los. Ora bem, nos Estados Unidos, todas as primeiras páginas dos jornais, todos os primeiros minutos dos telejornais andaram nas últimas 48 horas com o mesmo grande assunto, a reforma do sistema de saúde que o presidente Clinton ia propor ontem mesmo ao país. Criar um Serviço Nacional de Saúde no único país industrializado do mundo que não o tem no fim do século XX é o que esta noite Bill Clinton vai tentar vender a uma sessão conjunta do Congresso. Lá que um sistema destes é necessário, disse ninguém tem dúvida, já que 30% dos americanos não têm dinheiro para suportar os custos de um seguro privado de saúde, que aqui custa cerca de 50 contos por mês por família. Mas há estatísticas que ainda são mais dramáticas. É que a América é dos países industrializados com maior mortalidade infantil. 10 em cada 1000 crianças morrem nos primeiros meses de vida por falta de assistência médica adequada. E outra estatística ainda pior. Cerca de uma criança em cada 13 minutos morre por falta de cuidados médicos. Eu falei com uma pediatra num dos sítios mais críticos aqui da América. Um hospital em Harlem, Nova York. Mary Swartz. The majority of our mothers are what we would call the working poor. They're working and they're not making enough money to provide them adequate health insurance, and on the other hand, they're making too much to make them eligible for Medicaid. Medicaid é o serviço de assistência médica para os pobres nos Estados Unidos. O problema é que é preciso ser de facto muito pobre para ser pobre na América. E no meio fica uma população sem assistência. Clinton não é o primeiro presidente a tentar um seguro nacional de saúde. Harry Truman tentou criar um sistema global e falhou, sobretudo devido à pressão enorme da indústria de saúde e das seguradoras. O projeto de Clinton pretende manter o caráter privado da prestação de serviços, criando um seguro universal a que todos teriam direito. Para subsidiar isto, Clinton vai aumentar para já impostos no tabaco e tentar poupanças nos gastos em burocracia dos atuais serviços médicos. A oposição, essencialmente republicana, contesta que o projeto do presidente democrata vai onerar excessivamente a carga fiscal e diminuir a qualidade dos cuidados médicos prestados na América. O projeto do presidente foi compilado por Hillary Clinton, que é a primeira mulher de um presidente a ter uma incumbência realmente executiva na história dos Estados Unidos. Mário Crespo, RTP, em Washington. Esqueci-me de carregar no cronómetro, por favor. Aqui no 24 Horas, o recém-eleito presidente do Conselho de Reitores, aqui mesmo,
fez ontem uma crítica ao Tribunal Constitucional. Horas depois, o Tribunal respondeu-lhe. E é assim que começa uma síntese de acontecimentos do dia. O Tribunal Constitucional respondeu hoje às críticas do Presidente do Conselho de Reitores. Machado Santos disse ontem que o Tribunal Constitucional, ao atrasar a decisão sobre a constitucionalidade da lei das propinas, estava a prestar um mau serviço ao ensino superior. A reação do Presidente do Tribunal Constitucional não se fez esperar. São declarações, repito, com todo respeito, não posso deixar de considerar no mínimo infelizes e reveladoras do desconhecimento do funcionamento dos tribunais. É que, esclareceu Cardoso e Costa, a fiscalização em curso não significa que o diploma não continue em vigor. Perante uma audiência de gestores e membros do governo, o especialista americano em estratégia empresarial, Michael Porter, facultou algumas recomendações aos responsáveis pela economia portuguesa. Falando num congresso em Espinho, Porter disse, por exemplo, que Portugal não poderá reforçar a competitividade da sua economia sem reforçar os investimentos da educação. Mais disse Porter que, se não apostarem na inovação e na eficiência, as empresas nacionais enfrentarão uma descida dramática dos seus lucros. Um avião Tupolev georgiano, com um número indeterminado de passageiros a bordo, foi hoje abatido pelos rebeldes abkhazes, perto de Sukhumi, a capital da região. A maior parte dos passageiros morreu instantaneamente. São 20 os sobreviventes do acidente, que não foi completamente mortífero, porque o avião fez uma aterragem de emergência antes de explodir na pista. Joaquim Chissano acha que o grande culpado da atual situação em Moçambique foi o colonialismo português. Uma afirmação que contradiz declarações anteriores do mesmo Chissano. O presidente moçambicano produziu as suas acusações numa conferência em Washington, onde também se encontrava o chefe de Estado da Guiné-Bissau. Social and economic conditions inherited from Portuguese colonialism at independence in 1975 were not geared towards development. Curiosamente, embora presidente de um país de língua oficial portuguesa, foi na língua inglesa que Chissano ajustou contas com o passado. Esta noite, o Fundo Monetário Internacional aconselhou maior flexibilidade no mercado de trabalho, sob pena de não ser possível combater a queda do emprego, especialmente na Europa. O 24 Horas teve acesso a esse documento. As últimas previsões do FMI, tal como era já esperado, sofrem agora uma revisão. O fundo admite o crescimento económico mundial para o próximo ano, mas em menor escala do que aquele que previa em abril último. Assim, e em termos mundiais, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia vai crescer, mas apenas em 3,2%, contra os 3,4% que há 6 meses divulgava. Para este ano, os economistas do fundo mantêm a sua convicção. A economia mundial crescerá 2,2%. Os novos dados do fundo referem que o crescimento da economia mundial se vai fazer sobretudo à conta da capacidade não utilizada na indústria e das melhorias da produtividade, pelo que não se antevêem grandes ganhos ao nível do emprego. O fundo adianta mesmo que na Comunidade Europeia a taxa de desemprego deverá ser em 94 superior a 12%. Para ultrapassar a crise, o FMI apresenta a receita: alterações estruturais no mercado de emprego, por forma a torná-lo mais flexível, e combate ao protecionismo para incentivar o comércio mundial. Mas fica também o aviso: ou a Comunidade Europeia reforça a cooperação e a convergência entre as suas economias, ou voltará à convulsão do sistema monetário europeu. Ora, muito bem. E hoje foi noite de troca de ideias em Vila do Conde sobre o que devam ser intercâmbios culturais, sobretudo na Europa dos nossos dias. Reportagem do 24 Horas. Há pouco mais de uma hora, no auditório da Santa Casa da Misericórdia, na Maia, teve início a sessão de abertura da primeira Conferência Internacional sobre a Aprendizagem Intercultural. O primeiro de 5 dias de reflexão e diálogo entre animadores e associações culturais de várias partes da Europa. Temas em destaque serão a socialização e aprendizagem intercultural e o intercâmbio como processo pedagógico. O objetivo da conferência é a comunicação entre diferentes culturas para o aprofundamento da dimensão europeia. Os programas de mobilidade e intercâmbio é algo que se tem desenvolvido na comunidade e em Portugal também, fazemos parte da comunidade, é óbvio, e não poderíamos deixar de fora alguns instrumentos, alguma metodologia que se dá pelo nome de aprendizagem intercultural. Quer dizer, é esse um dos grandes objetivos desta conferência. Para além do mais, ela assume-se como um espaço de encontro, de confronto, de métodos e de experiências.
encontram-se aqui representantes de todos os países comunitários e, portanto, é a oportunidade flagrante e privilegiada de nós conhecermos aquilo que se passa em cada um dos países. Ora bem, conhecer o que se passa nos outros países é bom, conhecer o que se passa no nosso é melhor também. Ou é melhor ainda. O Sr. Presidente da Câmara do Barreiro, o senhor traz aí no bolso um programa de música para o mês de outubro, numa autarquia que é rica, a sua autarquia é rica. É rica em ideias, em vontade de trabalhar. Não é isso que eu estou a perguntar, senhor, é rica de dinheiro. De dinheiro não é, infelizmente, e porque, pronto, não fugimos àquela situação que muitas autarquias, ou a grande maioria do país tem, de ter sempre escassez de meios face às necessidades que pretenderia resolver. Está bem, isso. A gente tem mais sempre... Normalmente há mais sonhos que dinheiro para os concretizar. Mas mesmo para as questões, às vezes... Não, mas é sério, a minha pergunta tem a ver muito com isso. O Barreiro vai ter em outubro, praticamente todos os dias, manifestações de música erudita, de música ligeira, de música infantil, de música adulta, de música alentejana, não é assim? E tudo isso custa dinheiro. Onde é que o senhor foi buscar esse dinheiro, Sr. Presidente? Ao orçamento camarário, às nossas disponibilidades, àquilo que procuramos reservar também para uma ação que pensamos que a autarquia deve ter, também na área da cultura e na área da... Que percentagem, se é que me pode responder, porque não lhe pedi que viesse preparado com números, mas que percentagem é que diria do seu orçamento que dedica à cultura? Na parte de investimento... que andará à volta dos 10, 12%. 10, 12%. Isso é, comparativamente com outras autarquias, muito, pouco, assim, ou não tem ideia? Sinceramente não tenho assim um estudo comparado. Mas vêm ajudas de Lisboa? Não. A Secretaria de Estado de Cultura é sensível quando lhe faz propostas? Tivemos em tempos e no âmbito, na esfera musical, até um protocolo com a Secretaria de Estado, que connosco nós criámos uma escola de música de instrumentistas e tínhamos o apoio da Secretaria de Estado no pagamento dos honorários aos professores. Depois da última remodelação da Secretaria de Estado, esse protocolo terminou. Terminou, não há mais? Não há mais. A última colaboração que tivemos também veio do anterior e, digamos, concretizou-se no protocolo com a Secretaria de Estado que permitiu o cofinanciamento na ampliação da nossa biblioteca municipal. Uhum. Deste programa de música, parece-lhe que é agradável realçar algum momento, assim, numa conversa, não me leia o programa todo, por favor, porque é grande, até porque é rico, mas há alguma coisa aí em que faça particular orgulho, em que faça particular vontade de falar? Comemorar o Dia Mundial da Música, no dia 1, há mais autarquias, felizmente há mais. Com a Orquestra Sinfónica Juvenil. Sim, é sempre o ensemble, com Olga Prates. Depois temos a nossa querida banda municipal, também no programa, a nossa orquestra ligeira. E todos esses momentos, que são tão diversificados, a banda de música, a Olga Prates, todos esses momentos têm público no seu concelho? A música chamada erudita não tem propriamente ainda grandes audiências. E isso preocupa-o? Preocupa, mas pensamos que é de continuar este trabalho e de insistir, até porque estamos a assistir a uma recomposição bastante agradável do público que está a assistir a estes concertos. O que é que quer dizer por recomposição, Sr. Presidente? É que os jovens estão a aparecer e a frequentar, digamos assim, este tipo de iniciativas. Há uns anos atrás, digamos que eram os mais velhos que tinham a pachorra ou o gosto de assistir, e hoje já a composição da plateia, de facto, está a saltar, embora não tenhamos ainda as grandes audiências que até achamos que alguns destes espetáculos mereceriam. Quando o seu vereador da Cultura, ou o Sr. Presidente próprio, põe em cima da mesa da Assembleia Municipal um projeto de fazer... Agora vamos fazer um mês de música. Quero aqui o melhor de vários géneros. Normalmente o senhor é acompanhado pelos seus colegas de vereação? Nós às vezes somos criticados porque gastamos muito dinheiro na cultura. São criticados porque gastam muito dinheiro na cultura? É. Então, e quais seriam, para esses opositores, as prioridades? O que é mais importante que a cultura no Barreiro? Há outras questões que também nos merecem. Agora, o que pensamos é que um orçamento deve ser equilibrado
e que não podemos descurar completamente a frente cultural, até porque o Barreiro, no caso concreto, tem um rico movimento associativo, tem tradições culturais muito fortes. Aliás, não é a Câmara o grande protagonista da nossa vida cultural, felizmente. Os grandes protagonistas são as associações, são as coletividades de cultura e recreio, são também os jovens artistas. Senhor Presidente, o Barreiro é uma zona de indústria. O senhor tem apoio dos industriais do seu Conselho para as suas iniciativas culturais? Nós já tivemos, infelizmente, mais indústria do que temos hoje. O que temos assistido no nosso Conselho é a desativação do nosso complexo industrial e hoje temos problemas grandes de desenvolvimento, de emprego e, portanto, desse ponto de vista também não temos por aí grandes possibilidades porque o tecido económico está extremamente abalado. Principalmente as grandes unidades industriais que no Barreiro desenvolviam a sua atividade e, portanto, no âmbito do complexo da Quimigal. A política seguida tem levado ao seu encerramento e, digamos, ao não aparecimento de um novo tecido industrial que se lhe pudesse substituir e, portanto, que pudesse garantir a qualidade, o nível de vida que o nosso Conselho se habituou, porque tem sido um Conselho, digamos, desse ponto de vista, um Conselho avançado, mas também não é isso que nos faz baixar os braços, continuamos a acreditar no futuro e nas nossas potencialidades. E na cultura. E na cultura, porque pensamos que um Conselho culto é um Conselho capaz de aguentar todas as crises. Presidente da Câmara do Barreiro. Vamos agora olhar para os jornais da manhã de Lisboa e de Porto. O Público destaca a vitória de Yeltsin no primeiro round da batalha política na Rússia e puxa ainda à primeira página uma chamada para uma entrevista de Braga de Macedo. O Dia refere, por seu lado, que se vive na Rússia uma paz podre. O matutino lisboeta dedica ainda um título à presença de Michael Porter em Portugal. Sem esquecer a situação na Rússia, o Diário de Notícias volta as suas atenções para a escolha amanhã da sede olímpica para o ano 2000. Porco estrangeiro custa metade. É a principal notícia na capa do Correio da Manhã. Porter alerta para o futuro difícil das empresas portuguesas, é a manchete do Comércio do Porto, enquanto no Jornal de Notícias as letras de maiores dimensões na primeira página destacam o apoio dos militares a Yeltsin. E agora mais nada. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Até amanhã.